Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite, nossa saudação a todos aí de casa. Estamos dando início ao nosso painel aqui pela TV Erechim, nesse período muito difícil para nós e para todo mundo, para o mundo inteiro, né? Lamentando uma vez mais as perdas que a pandemia tem provocado. Perdas eu falo no sentido aqui de vítimas, de pessoas que acabaram perdendo a vida, né? Então, uma coisa lamentável, uma coisa que a gente não esperava. E ao mesmo tempo, com o perdão da redundância, esperamos estar nos encaminhando para, quem sabe, encontrar uma porta de saída aí, né? Um lugar um pouco mais seguro. E esta pandemia tem influenciado em todas as áreas e não poderia ser diferente em mais uma romaria que é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a 69ª, é isso, né? 69, então. Ao que eu me lembro, é a primeira vez que a gente tem uma romaria nesses moldes aí, que nós vamos detalhar. E para falar a respeito, para esclarecer, enfim, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o bispo da Diocese de Erechim, Dom Admir Antônio Mazzali, vindo recentemente de Cascavel, né? E também vamos ver sobre sua adaptação ao novo ambiente. E também o nosso padre Antônio Valentini Neto, que é chanceler da Cúria e assessor de comunicação. Muito obrigado por estarem aqui, por aceitarem aí o convite. Eu vou começar pelo bispo, então, obviamente. Dom Admir, muito obrigado mais uma vez e prazer em recebê-lo. Saudação, hoje eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de estarmos aqui, partilhando um pouquinho das experiências aí dessa realidade da nossa romaria. Saudação também ao Padre Antônio, nosso assessor de imprensa, nosso chanceler, que mais do que ninguém conhece bem a história da Diocese e a realidade que nós estamos vivendo. Então, uma satisfação também estar com vocês nesse programa, esclarecendo algumas coisas e, ao mesmo tempo, partilhando dessa experiência que estamos vivendo em tempo de pandemia, mas sem parar. Ok. Padre Antoninho, vou tratá-lo assim, né, carinhosamente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Da mesma forma, saúdo a você, saúdo os que nos acompanham, saúdo o Dom Admir e testemunhar quanto ele está se sentindo bem. Ontem mesmo, ali na procissão, abençoando os carros, motoristas e os veículos, como também anteontem, abriu a nossa novena, sexta-feira passada. Ele dizia aqui para nós que já conhece as saídas daqui da cidade para as paróquias, tem um mapa da Diocese já na cabeça. É muito bom, sinal de que está bem ambientado. Nós estamos aqui, então, em nome do painel, é um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, Dom Admir, vamos falar então desse novo modelo. Nós não estamos tendo a procissão tradicional, aquela que saía da catedral, às vezes de outras paróquias, né? E se dirigia, enfim, o pessoal caminhando em direção ao santuário.
e isso não está sendo possível, está sendo feito com veículos. Como é que está sendo essa logística toda? Bem, em tempo de pandemia, aquilo que a igreja tem vivido é se reinventando, seja a partir dos meios de comunicação, das redes sociais, mas também da maneira de fazer. Antes havia toda uma tradição da caminhada da catedral até o santuário. Hoje são carreatas saindo de diversos lugares da cidade, de paróquias ou de comunidades, e vindo até o santuário. Durante esse período, a oração, o pessoal acompanhando pelas redes sociais, pelas rádios que transmitem, e se reinventando nessa forma de fazer. Porém, o que nós temos visto é, de fato, uma devoção muito grande e dessa forma também a manifestação do quanto é significativa a Romaria, mesmo nos moldes da transmissão online, do número limitado de pessoas que podem estar presentes fisicamente no santuário. Mas eu creio que o Padre Antônio, ele tem uma referência maior ainda, porque, como todo mundo sabe, eu estou há 3 meses na diocese. Então, assim, é a primeira Romaria e, de fato, também é a primeira experiência nos moldes. Eu tenho a experiência, trabalhei no Santuário Nossa Senhora da Salete, lá no Paraná, na nossa diocese, santuário também diocesano, e nós tínhamos romarias, mas era nos moldes tradicionais, da procissão, do andor carregado pelo povo, aglomeração de pessoas. Então também é a primeira experiência nesses moldes das redes sociais e das transmissões que estamos fazendo. O Padre Antônio, quem sabe, pode partilhar um pouquinho essa experiência da diocese. Que é a primeira para mim também, porque eu acompanho as romarias desde 59, quando vim estudar aqui no seminário, menos aqueles 9 anos em que eu estive na CNBB. Então, a primeira também dessa forma. Mas eu ressaltaria a criatividade e como foi bom essa diversificação dos pontos de partida. Estive em todos eles, desde a primeira noite. E é bonito ver como cada local se organiza. Ontem partiu lá do Polígono 21 de Abril, frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus. Ver lá o pessoal organizado, esperando. Anteontem, aliás, domingo à noite, lá do bairro Atlântico, havia carros esperando desde a igreja até aqui na BR. Era isso que eu queria saber, digamos assim. Só quero fazer uma observação. Este ontem que o Padre Antoninho se referiu foi na última terça-feira. Né? Como é que se dá? Cabe os carros, todos eles ficam na frente, digamos, do ponto de largada ou vão aos poucos se... Eles vão fazendo a procissão parados. Há o carro com a imagem e atrás vão se colocando, conforme o comprimento daquela rua, senão fica nas transversais. Quando o carro com a imagem vem vindo, eles vão encostando e vai entrando gente, até o ponto. E aí, a observação é aqui interessante. Na chegada, há a bênção dos veículos, à esquerda e à direita do monumento. E eles são convidados. Enquanto há lugar no estacionamento, se querem acompanhar a missa dali, podem ficar. E se não, tomar as laterais e as 2 saídas, à esquerda e à direita do santuário. Mas e tem... Os carros entram e ficam ou saem? Então, na esplanada, entra desde o portão, vai até o monumento, onde se dá a bênção para os motoristas e os veículos. Aí, se o condutor quer ficar no estacionamento, pode estacionar. Mas e cabe tudo ali? Aí, por isso que eu disse, enquanto houver lugar. Enquanto houver lugar. Senão, pode sair. Tem que sair, né? Porque para evitarmos a aglomeração. O que o senhor tem percebido? Os carros têm, digamos assim, a maioria tem conseguido ficar? Tem ou bastante, pessoal? Sim, tem muitos carros que ficam. Uma, porque também já quando chegam da procissão, já há carros dos que já estão no santuário, né? Que muitos já vão se adiantando para ter acesso ao santuário, que tem lugar, espaço para umas 98, 100 pessoas. E a gente insiste, o Dom Vladimir também insistiu, para que lá no seminário a coordenação faça um controle. Claro que já houve um pouco mais do que seria o necessário, ou que comportaria aquela capacidade. Mas com isso eu quero acentuar a preocupação da igreja, a nossa diocese, de insistir. Celebrações podem ser feitas, sim, por enquanto o protocolo é 30% do espaço de cada igreja. Então, se a igreja é pequenininha, cabe menos.
Se é maior, poderá caber mais. Mas respeitar e seguir tudo. Máscara, álcool em gel, distanciamento, todas essas coisas. Porque a preocupação é com a saúde, com a vida. Tanto que a Romaria aborda exatamente isso. Com Maria, cuidar da vida e da saúde. As celebrações têm sido feitas dentro do... Todas as celebrações da manhã às 6h30, como depois da procissão das 20 horas, segue a missa dentro do santuário, com a participação presencial, como você disse, de 30% do espaço. E quando o Dom Ademir falava das redes sociais, lembrei logo que nosso rapaz lá que coordena essa parte, ele nos fez ontem um levantamento, que nos 5 primeiros dias deu mais de 180 mil pessoas que acompanharam. Bonito, né? Inclusive, vale lembrar que a Romaria está sendo acompanhada não só pela Diocese de Erechim, mas espalhadas. E, inclusive, aqui eu faço um parênteses, né? Porque a gente sempre tem aqueles que são muito apegados à pessoa. E eu tenho lá no Paraná muita gente que agora acompanha pelas redes sociais as celebrações do santuário, estão fazendo a novena conosco, sabe que às vezes eu estou lá presidindo a missa. Eu tenho meus familiares que inclusive sintonizam constantemente as redes sociais do santuário e acabam participando. Então assim, o número de participação via redes sociais realmente tem sido muito grande. E mesmo lá no espaço do santuário, a forma de chegada, a bênção dos carros, dos motoristas, tem sido muito respeitosa. A gente sabe que a movimentação ela é grande, há uma preocupação, mas a gente tem contado com a colaboração daqueles que vêm e estão observando se tem espaço, não tem. Mas a participação realmente tem sido muito gratificante. Eu sou da velha guarda, ainda estou acompanhando pelo rádio. Então, que, aliás, é outra coisa muito importante. As rádios transmitem, os 2 canais lá do seminário, sem dúvida, mas aí já são próprios. As rádios não são. E elas todas vão transmitindo nessas noites agora. No dia da Romaria teremos várias outras, mas durante a novena são 4 permanentemente. O pessoal que está envolvido, assim, os padres, todo o pessoal que está envolvido normalmente na organização, assim, tem tido mais trabalho nesse ano do que era antes? Ou até por ser um fato novo, um modelo novo? Uma grande parte dos trabalhos são os mesmos. Evidentemente que não tanto quanto uma romaria completa, digamos. Por quê? Porque há menos confissões, há menos gente que está ali. Durante o dia, porém, todos têm a oportunidade de passar no santuário. Ele fica aberto desde as 6 horas até o final da missa da noite. E o Padre Walter, o reitor do santuário, nos dizia anteontem que muita gente vai lá procurar a bênção, procurar a confissão. Por quê? Porque não dá para fazer de noite, né? Então eles vão durante o dia. Muita gente vai. Também, na outra parte da infraestrutura, veja, estão tocando nessa parte, a organização de um churrasco para domingo. Houve para domingo passado, o primeiro domingo, durante a novena. Dia da Romaria também, mas não no número no volume de assado como antes. Pois é, eu até ia tocar nesse ponto aí, porque um dos pontos fortes, historicamente, ao menos na minha observação, é uma maciça, uma expressiva, melhor dizendo, presença de público vindo das comunidades dos municípios do interior. Né? Eu acho que esse ano isso vai diminuir significativamente. Lógico. Né? E claro que esse pessoal que vem do interior, ele normalmente já almoça aí e tal, né? Mas não apenas o pessoal do interior. Né? Esse ano o sistema drive-thru, né, de entrega, né, dos kits já empacotado, embalado, inclusive as pessoas não precisam trazer embalagens, já os produtos são todos embalados e entregues já nos carros para que não tenha um contato direto e também não permaneça no espaço do santuário. O resto, nem há refeições lá, nem lanches. Outra noite eu estava lá no salão. Tem um anúncio, mas as pessoas então compram para levar. E não tem nada de lanche para comer lá. Sim. Para obedecermos os protocolos sanitários. Com certeza. Né? Com certeza. Ontem à noite me chamou muita atenção
pessoas que estão vindo do interior a pé para pagar as suas promessas, fazer os seus agradecimentos. Ontem eu estava lá acompanhando um pouco a bênção dos motoristas e dos carros. Nós tínhamos um grupo de pessoas que veio de Barão de Cotegipe, por exemplo, a pé, fazendo o seu momento de oração, acompanhando e trazer o seu agradecimento até o santuário. Bonito essa atitude das pessoas, reconhecer as graças de Deus, de vir nesse momento também ao santuário diocesano e manifestar a sua devoção a Maria e a sua fé naquilo que são as graças recebidas. Né? Isso aparece bem aquilo que é uma tendência natural, peregrinar, caminhar. Não dá para fazer coletivamente, a pessoa faz individualmente, porque precisa, parece que faz parte da natureza humana, o caminhar, o peregrinar. E isto é um retrato bem profundo da natureza humana. Estamos a caminho para a casa do Pai, para a eternidade. Ninguém fica aqui, ninguém tem morada permanente aqui. Todos temos do outro lado. Né? E a Romaria tem esse espírito também. Vamos falar um pouquinho sobre esse tríduo final, né? Que é sexta, quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. O que nós temos? Então, veja, o tríduo final é sempre muito acentuado. E quando era presencial... Aliás, tem muita gente, né, que de repente não frequenta os 9 dias, mas assim como essa, muita gente tem como sagrado ao menos esses 3 dias. É o que eu queria dizer, que aumentava sempre muito a participação a partir da quinta-feira ou do 7º dia para o tríduo final. Né? E no tríduo final deste ano, nós temos uma sequência muito bonita, porque ao longo da novena fomos refletindo cuidado com os jovens, adolescentes e crianças, com a saúde, etc., com os idosos e os doentes, etc., e os cuidadores. No tríduo final faremos isto, o cuidado com a fé, com a esperança, com a caridade, as 3 virtudes chamadas teologais, fundamentais da vida cristã. Aprofundarmos termos o cuidado com essas 3 virtudes. E eu acentuaria, até podríamos dizer, olha, de que é que nós mais cuidamos? Ou com o que é que nós empenhamos mais tempo para cuidar? Será que é também da fé? O quinta, sexta e sábado vai sair de que pontos? O senhor tem, assim, de cabeça? Mas tem aqui. Bom, eu sei que uma das noites é da catedral. Não, isso é a última. Sim. A quinta-feira vai sair lá mais de longe, né? Vai sair lá do... Quarta-feira, que foi ontem, saiu do bairro do Linho, Capela Santo Antônio. Né? E nesta quinta vai ser da Igreja Aparecida do Progresso. Na sexta-feira vai ser lá da Casa das Irmãs, na Rua Polônia. Aliás, sexta-feira da Rua José Oscar Salazar, na frente da Igreja da Salete, nas Três Vendas, que é uma das mais longe. Sim. A mais longe foi Jabuticabal, na primeira noite, a segunda noite, e ontem, lá do Polígono 21 de Abril. Sim. E domingo vai ser da Catedral. E no sábado, da frente das Irmãs da Rua Polônia. Então, repetindo, quinta-feira, lá do Progresso. Sexta-feira, lá da Salete, a Igreja da Salete das Três Vendas. Sábado, da frente da Casa das Irmãs. E domingo de manhã, às 9 horas, Catedral. Da Catedral. Como eu ouço alguns programas de rádio, do qual o padre Antoninho participa, eu sei de cabeça que a missa da Catedral, que tradicionalmente aos domingos é às 9 horas, vai ser às 8. Neste domingo será às 8 horas. Né? Então aquele que não pode ir ou não pretende, enfim, ir na Romaria, né, ele poderá ir à missa às 8 horas, lá na Catedral São José, que fica ali no centro da cidade. Sem dúvida nenhuma, um momento inusitado, novo. Eu não sei como é que estão fazendo em outras, aí o senhor sabe alguma coisa? Não? Porque aqui de Marcelino... Foi transferida. Pois é. Não sei se lá vai conseguir fazer presencialmente. Passo Fundo, em vista da situação especial... Eu lhe pergunto mais proximamente... Passo Fundo cancelou. A Caravaggio, lá de Farroupilha, em maio ainda, fez da forma que nós estamos fazendo. A Aparecida vai ser assim, lá em cima, o Círio de Nazaré, em Belém.
pelo que se constata, a maioria, ou melhor, todas vão fazer assim. Por quê? Porque nem dá para fazer presencialmente. Observo que Passo Fundo, dado as circunstâncias próprias de lá, não vai ter. Inclusive, a nota do arcebispo dizia que domingo e segunda, por ser dia da Nossa Senhora Aparecida, e lá o santuário é Aparecida, estará fechado, o santuário estará fechado. Aliás, há casos em que pessoas de mais idade, né, que tradicionalmente, nos últimos 2, 3, 4, 5 anos aí, não tinham o hábito de ir à romaria, porque era a pé, e não tinham lá, tinham um problema, uma coisa de saúde e tal. Este ano estão indo, sendo levados por alguém da família e tal, porque vai de carro, fica dentro do carro, volta de carro, abre a porta, desce e entra dentro de casa. Isso e se cuida, não, claro. Mantém o isolamento. Né? Então tá, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e depois nós vamos abordar um pouquinho a temática deste ano aí, que é a questão da saúde, da vida, enfim, os cuidados. Nós já voltamos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso painel de hoje, em nome de Unimed Erechim, em nome da Sicredi, abordando a 69ª Romaria, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. As romarias vão passando, o tempo vai passando e nós vamos passando junto. Estou pensando que, né, me lembro de quando ia agarrado na mão do pai e da mãe, né, hoje a coisa já mudou bastante, né? Já vou, daqui um pouco, né? Vamos lembrar somente as coisas boas, né? A experiência. Se mudar, digamos, e nós abandonarmos esse modelo novo, aí daqui um pouco o neto vai me levar. Dom Admir, vamos falar um pouquinho sobre o tema, então, o lema, que fala sobre a preservação da vida, sobre a saúde, os cuidados, mas me parece que transcende um pouquinho os cuidados apenas com a saúde física, mas também com a fé, enfim. Exato. Esse ano a comissão do santuário, a parte celebrativa, temos uma comissão desmembrada em equipes e foi muito bem pensado a sintonia do tema da Romaria com aquilo que é a realidade que nós estamos vivendo. Então, o tema com Maria, cuidar da vida e da saúde. E, inclusive, o Padre Sala, que é o nosso músico na diocese, ele fez o hino da Romaria, é tempo de cuidar da vida como o dom maior, como o presente maior que nós recebemos de Deus. E nessa perspectiva, lembramos a inspiração bíblica, coragem, a tua fé te salvou. Uma forma de também reanimar a esperança, reativar a vida das pessoas, nesse sentido de que com Maria nós cuidamos da vida, da saúde, alimentamos a nossa fé e aí buscamos nisso a superação da pandemia, dos problemas de saúde, sem dúvida do tempo que estamos vivendo, mas uma saúde que de fato vai além daquilo que é simplesmente o físico, também a saúde espiritual. Nós olhamos a vida assim como um todo, né? Precisamos estar bem fisicamente, precisamos estar bem espiritualmente,
e precisamos estar com a nossa alma tranquila, serena, por isso também o aspecto da reconciliação, né? Esse aspecto que nos coloca diante da misericórdia de Deus, que nos faz sentir bem, amados, capazes de amar, e ao mesmo tempo nos impulsiona a uma vida nova, uma vida saudável, integrados em nós mesmos, integrados com Deus e também com o outro. Então a Romaria tem esse aspecto de cuidar, né? A reflexão nos procura levar a isso. De certa forma, cuidar daquilo que é o físico dentro do contexto social da pandemia, mas cuidar também da saúde espiritual e nessa um compromisso maior. Alimentando a fé, nós vivemos aquilo que o ser cristão deve viver: a fé, a esperança e a caridade. A fé é alimentada a partir da experiência de Deus, a esperança diante do contexto que nós vivemos hoje de superação da pandemia, e a caridade como compromisso de manter isso vivo nos relacionamentos e na nossa atitude cristã em relação aos nossos irmãos e irmãs. É importante ressaltar essa mística do cuidado, e parte aí especialmente do nosso Papa Francisco, tão amável, tão querido, com a encíclica Laudato Si, o cuidar da casa comum. E aqui no Brasil, neste ano, a campanha da fraternidade, cuidado, com o lema tirado daquela passagem do Evangelho do Bom Samaritano. E diz lá que ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Cuidar. Então a nossa Romaria tem essa inspiração do cuidado pela campanha da fraternidade deste ano, pelo cuidado que se exige ou é necessário por causa da pandemia. Então o cuidado da vida e da saúde. E dentro disso, como dizia Dom Ademir, esta palavra da esperança. A gente cuida com esperança. E esperança, como você também dizia antes, que essa pandemia passe logo, mas também com a esperança de que a gente possa, e o Papa insiste muito nisso, possa ser diferente depois da pandemia. Não voltaremos ao normal, digamos assim, né? Será diferente. Mas os cuidados da parte física não se prende apenas à pandemia em si, né? As pessoas sofrem uma série de outras coisas. Que avaliação? O que o Papa insiste? Que a pandemia apenas revelou as nossas vulnerabilidades e outras pandemias, outros vírus, ele insistia muito nisso, né? Precisamos combater esse vírus invisível aí. Mas há um outro vírus, ele diz, é o vírus da injustiça, é o vírus da exclusão social, da falta de condições para as pessoas. Parece que esses não têm vacina, não sei, a coisa há uma guerra invisível e nós não sabemos quem é o nosso adversário, mas nos despertamos para um cuidado e uma atenção a muitos adversários que prejudicam a nossa vida e a vida dos nossos irmãos e irmãs. E nós temos nesse espírito, né, de caminhada da Romaria, as nossas intenções que estão contextualizadas com a realidade do mundo de hoje e também da nossa diocese. Nós lembramos, nós estamos celebrando 50 anos de diocese. Nosso jubileu de ouro são 50 anos de história. Então estamos no ano jubilar, onde vamos encerrar exatamente com a Romaria do próximo ano. Embora dia 1º de agosto é o dia da instalação da diocese e haverá uma celebração significativa, mas o ano jubilar se encerra com a Romaria do próximo ano. Então nós estamos aí com Maria proclamando as maravilhas de Deus, realizadas, né, nesses 50 anos da nossa história, da nossa diocese, em sintonia com o plano de ação evangelizadora, que é fortalecer a comunhão e a participação. De outro lado, para vencermos também, com o auxílio de Nossa Senhora de Fátima, nossa referência devocional, as consequências da pandemia do Covid-19. E aí sabermos que isso tudo com o cuidado da vida, um cuidado que não é agora para o tempo da pandemia, mas um cuidado permanente em relação à vida. Precisamos promover e defender a vida da concepção ao seu fim natural. E aí entra aquilo que também é a nossa busca de alimentar a solidariedade, alimentar a graça de Deus na vida das pessoas, para que nós tenhamos aí os doentes, os idosos, enfim, tenhamos um povo fortalecido nessa esperança. Também lembramos aqui os cuidadores, lembramos os profissionais de saúde que hoje estão à frente de toda essa situação que nós vivemos
que se sintam revigorados a partir da nossa oração e também do nosso carinho que temos manifestado a partir da Romaria. E no cuidado com a vida, é bom ressaltar, né, Dom Ademir? A Igreja no Brasil, desde 2005, tem a Semana Nacional da Vida, de 1º a 7 de outubro, culminando com o dia do Nascituro, no dia 8 de outubro. E como a vida, independentemente, antes da pandemia, não era cuidada. Quanta coisa que ameaça constantemente a vida. E especialmente aí que está o dia do nascituro, aquele que deveria nascer, nem sempre se deixa nascer. E depois, para muitos que nascem, não se dá as condições para que possam viver dignamente. O que se pode dizer, digamos, enquanto igreja e tal, que fala para multidões, enfim, diariamente somos surpreendidos com fatos absolutamente impressionantes, né? Parece que é assim um desleixo total com a vida, eu me lembro muito bem que eu fiz um trabalho de pesquisa uma certa feita aí, que uma das manchetes do jornal A Voz da Serra, foi lá para os anos 40 ou 50, né? Mancheteava que houve uma agressão violenta, né, com a faca contra uma pessoa em São Valentim, lá na sua terra, né? E aquilo foi manchete de jornal aqui. Era muito raro, né? Que era uma coisa rara. Mais em São Valentim. Né? Agora, hoje em dia, parece que assim, o que aconteceu? As pessoas estão mais descuidadas, ou só acordam quando não tem mais chance? Parece que assim, parece meio que normal. Parece que as pessoas perderam o medo de... Não só o medo. Parece que nós nos habituamos a esse tipo de coisa. Isso, Há um tempo atrás, olha, vai mais de 20 anos, uma revista... Fomos levados a nos habituar com esse noticiário. A violência cresceu muito, nós nos embrutecemos. Mas essa revista dizia que lá na periferia de São Paulo, o cara do bar dizia, não, o assunto da chacina de ontem é assunto da meio-dia, porque de tarde já tem outra. Como é que nós estamos? E assim, no próprio trânsito, enfim, na própria pandemia aí agora, que era para o pessoal ficar mais em casa aí, as praias estão, a gente viu fotos aí, né? Aqui é que vem, eu me pergunto assim, em relação, por exemplo, à corrupção, como fazermos para que possamos sair disto? Então a minha preocupação é como é que podemos educar a nova geração para os princípios éticos, os valores, a integridade, a transparência, o respeito pelas coisas dos outros, na verdade. Como você dizia, um tempo atrás não havia tanta violência, mas também havia muito... Mas aonde nasce isso? Nasce na família? Nasce na escola? Na rua? Nos grupos? Tem muitas coisas, tem muitas fontes, digamos assim, né? E claro que a comum é isto. Quando se fala da crise econômica, logo se dizia que existe outra crise, que é a crise moral, né? E esta é a causa da outra. Quando se perdem os valores fundamentais, se acaba nisto, né? Não se tem mais o respeito sagrado pela vida. Ou, se olhássemos assim, nosso tempo de crianças, né? Era sagrado, não se podia mexer nas coisas dos outros. Passava na estrada uma árvore carregada de frutas, peça para o dono. Hoje, imagina, o dono é o último que tem, que é o último que colhe. Na verdade, nós pensamos assim, e a igreja tem refletido muito sobre isso, numa dimensão bastante restrita, por exemplo, entre esposo e esposa. Quando o esposo e a esposa perdem o respeito um pelo outro, se perde a totalidade do relacionamento. E parece que essa dimensão que é tão restrita na vida do casal, em algumas situações, hoje ela está muito natural no relacionamento da sociedade. Nós vemos constantemente a falta de respeito pelo outro. Não são em grandes atitudes, não é grandes gestos que manifestam isso, mas até o respeito pelo idoso, o respeito pelo outro com as suas deficiências, enfim, há uma série de situações pequenas que vai gerando cada vez mais
essa indiferença com o outro. Então, a falta de respeito e a indiferença pelo outro é que vai gerando uma animosidade no sentido de, bom, tanto faz, somos animais racionais e acabamos vivendo uma luta uns contra os outros, coisas que até mesmo os animais irracionais não fazem com a sua mesma espécie. Então, assim, há uma situação que tem se agravado cada vez mais nesse sentido. Eu diria, o que precisamos de fato é respeito pela vida, respeito pelo outro. Aí está o segredo de podermos viver fraternalmente e numa sociedade melhor, porque onde falta o respeito, falta tudo. Isso eu dizia das pequenas coisas. Também pelas pequenas coisas começa a mudança. E aí, de novo, citarmos o Papa, o que ele disse, em relação especialmente à família. Usar aquelas 3 palavrinhas mágicas, obrigado, desculpe, na verdade. Por favor. Por favor. Se a gente começar a ser o cultivo dessas pequenas coisas, o complexo pode ser grande, fica melhor. O mundo vai ficar melhor. Parece que a gente guardou na memória, assim, sem desmerecer as tragédias, grandes guerras pontuais, conflitos mundiais, e que hoje em dia acho que não temos esses conflitos numa dimensão de uma segunda guerra e tal, mas nós temos, parece que assim, disseminado uma guerra linear, são pequenos conflitos assim, mas constantes, emendados. Mas existe uma solução. À medida que cada um tomar consciência dessa realidade, começar a se respeitar e respeitar o outro, no seu dia a dia, na família, no trabalho, nos espaços onde se encontra, essa mudança poderá acontecer. Mas depende muito de cada um começar a olhar para dentro de si mesmo, até que ponto eu respeito o outro, até que ponto eu me respeito enquanto pessoa. Para mim ser respeitado, eu preciso me dar ao respeito. Quando isso acontecer, quando essa consciência vier, nós podemos ter uma sociedade de fato diferente. Aquela história, se a gente manter o passeio da casa da gente limpo, a cidade inteira estará limpa. Pois é. Vamos ao nosso último intervalo do programa de hoje e já retornamos. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta então com o nosso painel de hoje em nome de Sicredi, em nome de Unimed Erechim, dando uma panorâmica aí sobre a 69ª Romaria ao Santuário de Fátima, né, totalmente um fato inédito aí em função da pandemia ainda. Esperamos que no ano que vem, né, vai dizer, pô, mas será que vai até o ano que vem? Eu já não duvido mais nada, eu acho que esperamos que o ano que vem, o quanto mais cedo possível, possamos retomar aí uma espécie de normalidade, ou muito próximo do que a gente tinha antes, e principalmente então a Romaria, aí vai ser a 70ª, né? Sim. E também os 50 anos da Diocese de Erechim. Falando em Diocese de Erechim, então nós temos o Bispo Dom Admiro, que
deixou sua terra lá no Paraná, em Cascavel, faz 3 meses que está aqui. Como é que está essa adaptação aí, o mapa da diocese já dá para parar de olhar lá na parede? Eu tenho facilidade de adaptação nos lugares, né? E, de fato, eu me sinto em casa. Eu partilhava com alguns colegas, inclusive, eu me sinto erechinense, ou seja, eu fiz assim um rompimento com a realidade de lá. Claro, humanamente eu sinto saudade, tenho meus amigos, tinha alguns trabalhos que lá se fazia, vem à tona isso presente, porém, eu tenho consciência de que no momento em que eu fui chamado para essa missão, aqui eu tenho meu trabalho, aqui eu tenho agora a minha vida, aqui eu tenho um novo círculo de amigos, né, de amizades que vai se criando, e aqui faz parte agora também da minha história. Então, essa facilidade e essa liberdade interior que eu tenho traz um benefício muito grande. Então, eu digo assim, eu estou realmente feliz, me sentindo em casa, e a gente partilhava no início, eu vou para qualquer paróquia da diocese sem precisar de um guia. Às vezes um GPS ajuda um pouquinho em alguma situação mais específica, porém eu já consigo me situar em todas as paróquias, municípios, nome dos municípios, nome dos padres, enfim, eu já consegui assim ter uma panorâmica do ambiente onde nós estamos inseridos. Nós vivemos numa região de minifúndio, né, onde a grande maioria das pessoas tem pequenas glebas de terra, enfim, né, é uma realidade, eu acho que um pouco diferente do que tinha lá no Paraná. Sim. Eu não conheço bem lá, mas... Lá tem muitas fazendas, né? Inclusive a população está muito mais centrada nas cidades, né? Então assim, no interior já tem bem menos população, em vista que tudo é feito com maquinário. E até que tem um fator bastante interessante, que visitando as paróquias, há uma preocupação mais... E nas paróquias, agora em tempo de pandemia, tem pouca gente que pode participar. O importante é estar presente na comunidade, e o que eu quero é que todos sintam que nós estamos aí trabalhando, queremos ser presença, queremos nos fazer sempre próximo de todas as pessoas, especialmente nesse tempo de angústia que a pandemia trouxe, né? Então assim, é com muito carinho que eu faço isso. E um outro fator determinante é que, como bispo, tem bastante trabalho, viu? E... trabalhando no ritmo que nós estamos, não dá tempo para sentir saudades, não. De resto, há esse detalhe que o senhor dizia, onde vai encontra alguém relacionado com Cascavel. Também isso. Tem parente lá ou qualquer coisa parecida. Em qualquer lugar que eu tenho ido, de fato, tenho encontrado muita gente, porque Cascavel tem uma grande parte da população que tem origens aqui na nossa região. Seja Erechim, Getúlio Vargas, Célia Dourado, Mariano Moro, Aratiba. Eu tenho encontrado, de fato, muitas que têm os parentes lá, inclusive já recebi visitas aqui. Existe eu sempre tive, assim, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu sempre tive um roteiro, assim, digamos, Erechim, Chapecó e Cascavel, né? Mas, assim, os pontos mais, claro que nas redondezas aí tá, mas existe ali, acho que um relacionamento, até um vínculo de parentesco. E é interessante que eu, mais de 27 anos morando em Cascavel, eu não sabia que tinha tanta gente lá que era daqui, de fato. E hoje, estando aqui, é que eu tenho essa visão do número de pessoas que saíram daqui, deixaram as suas estruturas e foram morar em Cascavel. Mas é interessante isso, porque há uma complementação. De repente, alguém de Cascavel é enviado para as origens de muita gente de Cascavel. Pois é. Enfim, o senhor, o padre Antoninho tem acompanhado, tem visitado junto, tem servido de guia no começo? Ou... Não precisa tanto. Fui em uma ou duas paróquias junto, porque os párocos insistiram para ir junto, mas o Dom Dimir tem facilidade, como ele disse, de se localizar. E expliquei uma vez ou outra, saindo por aqui, você pega ali, dá para sair para Gaurama. Na seguinte saída, ele já diz, é por aqui. Já sabia. Não,
Eu estou fazendo uma visita nas paróquias e também nas sedes de municípios, celebrando nas capelas que são sedes de municípios, né? Eu, por exemplo, tenho assim uma agenda bastante cheia agora até o final do ano, inclusive nesse dia 12, aliás, eu já iniciei no dia 3, mas foi apenas uma comunidade, e agora a partir do dia 12 se intensificam as crismas aqui na diocese, que são mais de 700 crianças, né? E devido à pandemia, nós organizamos de forma a ter pequenos grupos em diversas comunidades, onde no tempo normal, sem pandemia, nós faríamos uma celebração, nós multiplicamos aí para 4, 5, 6 vezes as celebrações para poder fazer, usando também os cuidados, claro, que a própria pandemia tem exigido, os cuidados sanitários, né, da unção dos crismandos e tudo mais. Então eu tenho aí uma agenda de crismas bastante intensa daqui para frente na diocese. O senhor entende que o número de padres que nós temos na diocese, ele poderia ser maior ou ele atende às necessidades? Hoje nós estamos no limite, né? Bem no limite, e nós torcemos assim para que os padres permaneçam firmes, saudáveis, porque hoje nós não temos nenhum padre coringa. Temos até alguma situação sim que dá para até, diríamos, num caso de emergência, movimentar. Porém, olhando a necessidade da diocese, nós precisamos de mais vocações, mais padres. Temos poucas vocações no momento e até estamos fazendo aí um trabalho junto às comunidades para o despertar de novas vocações. Mas, ouvindo a missa do santuário, da procissão de terça-feira, eu percebi assim vários padres jovens, né? Tinha assim, um do São Cristóvão, outro lá da Salete, não sei de onde. Nós tivemos 2 ordenações no ano passado. Só que se vamos olhar para frente, nós só vamos ter uma ordenação daqui a 3 ou 4 anos. 2 anos. 2 anos, sim. 2 anos. Mas veja, esse ano não tivemos, então vamos ficar 3 anos sem uma ordenação. Já é mais dessa área, tem alguns esperando se aposentar? São vários, veja você. Eu mesmo estou chegando a 75. Então, mas chega aos 75, tem que se aposentar ou pode continuar? A gente continua trabalhando, claro. Apenas que o bispo é instado a pedir a sua renúncia e, a seu modo, o pároco também pedir. Sim. Mas nem sempre, o bispo, por exemplo, nem sempre pede hoje e amanhã está liberado. Às vezes fica 2, 3 anos ainda, conforme a saúde do bispo. Da mesma forma os padres, né? Sem dúvida. Temos padres com quase 80 anos e estão na ativa ainda nas paróquias, né? Só que essa é a preocupação. Precisamos ter padres novos para, no momento certo que esses padres já estiverem cansados e precisarem parar, a gente tenha quem colocar. E a questão é que padre não se improvisa, né? São 8 anos de estudos para uma ordenação. Então, se nós olhamos, atualmente nós temos 4 seminaristas, 1 da teologia e 3 da filosofia. Esses da filosofia têm, pelo menos adiante, 5 anos para serem ordenados. 5, 6 anos. Então, a perspectiva, sim, é de uma preocupação. Porém, no momento, nós estamos com um número que tem suprido a necessidade da diocese. O Vaticano trata isso, ou a CNBB, não sei, como é que... isso você pegando há 30 anos atrás, depois há 20, há 10, hoje, e projetando, como é que eles projetam? Vamos ter padres o suficiente ou como é que vai ser isso aí? Olha, em algumas regiões nós temos assim o despertar de muitas vocações. Inclusive hoje há um despertar de vocações de jovens já um pouco mais maduros, né? Até mesmo jovens que já têm faculdades em outras áreas e que podem perfeitamente fazer a preparação adequada ao ministério. Então nós temos assim determinadas regiões que de fato têm despertado mais vocações, mas é um trabalho a ser feito permanentemente em todas as regiões. Há algumas dioceses também que nós sabemos que hoje tem uma grande deficiência e que não tem padres para atender até mesmo as suas comunidades, diria, mais importantes. Há comunidades que passam 1 ano sem a visita de um padre
porque de fato não tem condições, isso mais em regiões do norte do Brasil. Eu diria que aqui no sul até nós estamos conseguindo manter ainda um certo padrão de atendimento, mas não deixa de ser um trabalho constante a ser feito. Daqui a pouco algum padre que está no município X vai ter que ir na capela tal, rezar uma missa. Se olhamos hoje a diocese, nós temos vários municípios que são sedes, né? São lugares, sedes municipais que são capelas. Por exemplo, pegamos a paróquia de Estação, atende também o município de Ipiranga e o município de Erebango. Erebango e Ipiranga não são paróquias, são capelas. Então, se nós tivéssemos um grande número de padres, poderíamos até ter disponibilidade de padres para esses municípios, né? Dourado tem padre ainda? Ainda tem. Casa lá e tal. Sim, continua lá. Mas já esteve sem. Nós já tivemos várias vezes. Sim. Houve um ano aí que, lá por 70 e pouco, que nós tínhamos 2, 3 paróquias sem o padre residente. O padre da paróquia vizinha era o administrador daquela paróquia. De Dourado, o administrador era o padre que estava em Três Arroios, por exemplo, José Kuzmins, que já é falecido, já com mais, quase 80 anos, atendia as 2 paróquias. Também Maria do Moro foi atendido por Severiano de Almeida, né? Muitas vezes. Poucos dias o senhor recebeu alguns padres, se não me engano, com menos de 10 anos de formação lá na residência. Isso. Qual foi o objetivo? Bom, nós estamos fazendo um trabalho agora bastante informal, mas trazendo próximo. Diante da pandemia, não há muitas reuniões e também como o clero da diocese não consegue reunir todos os padres. Então surgiu a motivação de fazermos por etapas de ordenação. Tivemos então os padres até 10 anos de ordenados, um grupo aí de 10, 11 padres, para rezarmos juntos, para conversarmos, para ver os anseios, as preocupações, aquilo que cada um pensa, aquilo que esperam do bispo também. E foi um momento bastante gratificante, momento de encontro, depois o almoço, e a partir da tarde cada um tinha os seus afazeres. E teremos agora, na próxima semana, dia 19, os padres ordenados de 10 a 20 anos, um segundo grupo. E faremos até o final do ano todas as etapas, de 10 em 10 anos, essa média, teremos aí de 8, 10, 12 padres, que estão na faixa entre os períodos, né, as décadas de ordenação, para ter esse momento de encontro, de conversa, e tem sido realmente muito importante fazer esse trabalho. Quero agradecer a participação do padre, do Dom Admir, e gostaria que o padre Antoninho desse uma panorâmica, assim, um chamamento para esse tríduo aí. Nós temos 1 minuto e meio ainda. O que vai acontecer então, só para recapitular um pouquinho? Então veja, os 3 dias serão como foi até agora: procissão motorizada, participação restrita dentro do santuário, mas participação máxima através das rádios, dos meios das redes sociais e assim por diante. Na parte espiritual também, a possibilidade de, durante todo o dia, ir ao santuário. Quem quer fazer a sua caminhada, ou melhor, a procissão, quem não sai, faça individualmente, vá a pé até o santuário, faça sua oração. Se quiser, haverá o padre para dar a bênção, para atender a confissão. Isto é o mais importante, na verdade. Claro, na parte social também há alguma outra coisa, que é para ajudar a manutenção do santuário, do seminário. Então se oferecem assados, se oferecem cucas, bolachas, essa ficha de churrasco para domingo. Claro, quem pode colaborar estará ajudando, como disse... Missa de domingo, desculpe lhe interromper, a missa de domingo vai ser fora ou vai ser dentro? Dentro, como todas sempre, as outras. Porque tradicionalmente, historicamente, sempre foi claro, aquele palco montado fora. Mesmo as noites eram sempre fora. Uma que outra vez, uma chuva torrencial, que foi dentro, senão sempre era externo. Padre Antônio Valentim Neto, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Espero que o senhor volte muitas vezes ainda. Dom Admir também, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço hoje pelo convite, né? E que o convite aí a caminharmos juntos enquanto diocese nesse ano jubilar, também nessa espírito da Romaria. Que Deus possa abençoar a cada um, abençoar a vida também de vocês, o programa, e sempre juntos nessa caminhada diocesana.
Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos. Ok, muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos de casa, boa noite e até a próxima. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.